Vamos lá, galera, para mais uma gravação da videoaula de física. Tema de hoje: características físicas do som. Habilidade: reconhecer a constante presença das ondas sonoras no dia a dia e identificando objetos, fenômenos e sistemas que produzem som. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre som. E a semana de entrega é do dia 8 ao dia 11 de setembro. Tá joia? Nós vamos falar do som. O que é o som? É uma sensação auditiva que é produzida por vibrações mecânicas que podem ser captadas pelo ouvido humano. No vazio não existe propagação do som. Acústica é a designação do estudo do som. Bom, vamos lá, falando um pouquinho de som, quando nós lemos essa introdução, nessa primeira parte, vai dizer o quê? Que o som é uma vibração mecânica, ou seja, precisa de um meio material para ser transportado, Ou seja, eu preciso de um meio material para que haja o som. Nesse momento, por exemplo, que eu estou gravando essa videoaula e vocês estão me ouvindo, o que acontece? Por que vocês estão me ouvindo? Da minha boca, no momento que eu estou falando, até chegar ao microfone, existem partículas no ar. Então, quando eu faço a pronúncia da palavra, emite ondas que vão se chocando, vamos dizer assim, com as moléculas. Então é um meio material de transmissão, do som, E no espaço, no vácuo, o som não se propaga, ok? Então é um conceito básico que a gente precisa já começar a se familiarizar nesse momento. E aí nós vemos que é um elemento, a vibração mecânica, é um elemento vibratório que origina-se de um meio material. Esse meio material, ele tem de ter um estímulo ou uma perturbação para emitir onda sonora. Ou seja, precisa ter aí algo que aconteça, que agite, que permita ter uma agitação para que tenha essas ondas sonoras. Bom, a propagação do som no ar, ela acontece através de partículas do ar que estão próximos da fonte sonora. Essas partículas afastam-se da sua posição de equilíbrio e propagam-se por outras partículas de ar, criando zonas mais densas ou menos densas. O som resulta porque a fonte sonora causou alterações na pressão do ar. Olha só, vamos imaginar aqui um alto-falante, O alto-falante, ele produz aqui vibrações, uma fonte sonora, ele vai produzir as vibrações. E olha o que acontece, ele vai saindo aqui, e essa vibração vai sendo transmitida pelo ar de uma forma longitudinal. Olha só, as ondas encontram aqui moléculas de ar, aonde o som está sendo transmitido. Se não existisse, vamos dizer aqui, se fosse no espaço, por exemplo, onde não existe matéria, nós temos o vácuo, não existiria o som, porque ele não tem esse meio material para se propagar. Então aqui, como existe a matéria, a pressão do ar, o som se propaga desta forma. E quando nós olhamos para o gráfico, para nós podermos entender as características das ondas, nós podemos lembrar lá da matemática, que nós vimos lá nas funções trigonométricas, os gráficos. E aí nós vamos ver aqui, identificar as mesmas características.
Por exemplo, nós vamos encontrar o período, a frequência, a amplitude, o comprimento de onda, né? Observem só comigo aqui, né? Essa característica do som, olha só, nós temos aqui, ó, o eixo Y, nós temos o eixo X, né? E nós vemos a propagação, né, aqui das ondas sonoras. E se nós olharmos aqui, ó, vocês lembram lá que nós vimos lá em matemática que a altura do pico, né, aqui nós temos o pico aqui, o pico da onda aqui, ó, ou a crista, nós podemos chamar aqui também. Aqui nós temos o vale, né, o vale, observem o vale. Nós temos aqui o comprimento, né, da onda, ó, o comprimento vai de um pico ao outro, o comprimento da onda. E aí nós temos, né, esse período, que é a frequência, a qual, deixa eu pegar aqui, né, a nossa amplitude, que é a distância, essa distância, a nossa amplitude. O nosso comprimento aqui, ó, de onda, vai de um pico a outro, ou de um vale a outro, é dado, né, em metros e por segundo, né? E a nossa frequência é isso aqui, ó. Olha só a frequência aqui, ó. Ele vem caminhando aqui, ó, a distância aqui, ó, de uma onda para aqui, ó. Aqui é a nossa frequência. Então, se nós começarmos a olhar para esses gráficos aqui, nós vamos entender as características. Mas a gente tem alguns exercícios, depois a gente vai estar falando mais sobre isso. Mas o importante é nós entendermos, né, que a onda ela tem uma frequência que ela ocorre, né, ela tem a sua amplitude e a onda ela tem o seu comprimento também. Vamos lá, de novo. Intensidade. Olha os gráficos aí, olha a matemática de novo aqui com a gente. E aí a intensidade ela corresponde à energia emitida pelo som, que também é compreendido por volume, entendeu? Intensidade. Ah, o volume está muito alto. Não, na física não é volume, é intensidade. Diz-se som fraco aos sons de menor amplitude. O que é amplitude? Lembrando, amplitude é essa distância aqui, ó, amplitude, tá? Menor amplitude. E diz o som forte aos com maior amplitude. Então, ou seja, se eu tenho uma maior amplitude, o som é forte. Menor amplitude, o som é baixo, né? O som é fraco, ok? Vamos guardar esse conceito aí. A altura. A frequência, como já dito anteriormente, corresponde ao número de ciclos e oscilações de elemento vibratório da fonte sonora durante um segundo. Diz-se que o som é mais alto quando a frequência é mais alta, ou seja, mais agudo. E disse que o som é baixo quando a frequência é baixa, mais grave. Quando nós falamos de ciclos de oscilações, observem só, esse ciclo aqui é maior, ó. Então aqui o som é mais baixo, né? Ele é grave. E quando a oscilação é maior, o som ele é mais alto e ele é agudo. Bom, como eu disse para vocês, uma das características do timbre, ele nos permite, né, revisando aqui, o timbre permite diferenciarmos uma fonte sonora de outra, tendo elas frequência e altura e intensidades iguais. Se a gente está no lugar que todos, né, estão falando ao mesmo tempo, está tocando instrumento, mas que tem aí a mesma intensidade, né, porém, né, o timbre vai nos dizer, o som pertence, por exemplo, a flauta
é o violino, é a voz da pessoa, né? Então, é o timbre que vai nos permitir diferenciar de onde está saindo, né, a nossa fonte sonora, ok? E aqui tem para nós, gente, né, um resumão, né, do que nós falamos aí. A intensidade é a razão entre a potência, né, e a área. O que nós vimos lá, a intensidade é P sobre I, pelas ondas sonoras. Está relacionada com a energia emitida pelas ondas sonoras, o que chamamos de volume. Timbre. Duas ondas sonoras, né, por mais que possuam a mesma intensidade e frequência, possuem formatos diferentes. Assim, dizemos que cada fonte sonora possui um timbre característico. Frequência é um sentido amplo. A frequência é a quantidade de oscilações, ou seja, a frequência é isso aqui, ó, a oscilação, ó, a frequência, né? Opa, ó, isso aqui é frequência, é oscilação, produzida dentro de intervalo de tempo. Essas grandezas estão relacionadas com a altura do som, é o que nós vimos lá atrás. O som agudo é um som de alta frequência, aquele som mais fino, né? E o som grave é um som de baixa frequência, né? Baixa frequência é isso aqui, ó, esse movimento aqui, ó, tá vendo que tá baixo? Agora, alta frequência, ó o gráfico aqui, ó, alta frequência, tá vendo? Tamanho da onda, é isso aí. Bom, a partir das definições que nós vimos, agora dá para entender, né? Abaixar o volume do rádio ou da televisão está relacionado com a intensidade. Aumenta aí o volume do celular, aumenta o volume da música, da TV. É intensidade. Agora, distinguir uma voz aguda e uma voz grave do homem, isso está relacionado, agudo e grave, com a frequência de ondas, né? É frequência de ondas. Agora, distinguir som da mesma altura e mesma intensidade produzida por vozes de pessoas diferentes ou instrumentos, né? Isso se dá pelo timbre. Se dá pelo timbre. Distinguir a nota dó emitida por um violino, por uma flauta que emite ondas sonoras, são de formatos característicos. Também é o nosso timbre. Cada nota musical, ela possui uma frequência e uma característica. Bem interessante, né, galera?